Deixa eu adivinhar, você tá aprendendo Libras e tá com medo de falar com o surdo. Eu também tinha isso. Mas no vídeo de hoje eu vou te falar como que eu superei esse medo e hoje sou amigo de surdo, quero encontrar surdo na rua, quero conversar, trabalho com surdo. Fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar todas as dicas que me ajudaram e que se eu soubesse eu acho que eu tinha economizado bastante tempo na Libras. Bora lá! Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme, eu sou intérprete de Libras. Trabalho já com surdos há mais de 5 anos como intérprete, fazendo todo tipo de evento aí que você pode imaginar. E esse problema, gente, é normal para todo mundo, até quando a gente vai aprender o inglês ou qualquer outra língua. É muito normal a gente ter medo de conversar com aquela pessoa. Mas por que será que isso acontece? Nós adultos, depois de uma certa idade, a gente começa a desenvolver medo de errar. E eu acho que isso prende muito a gente. Tem muita gente que fala que as crianças têm mais facilidade em aprender, as crianças conseguem conversar melhor umas com as outras, mas é porque justamente elas não têm esse medo. Quando eu vou ensinar Libras, principalmente para as crianças, eles não têm esse medo de errar, esse medo de vou passar vergonha. A sociedade acho que colocou na nossa cabeça, né, depois que a gente começa a crescer, que a gente tem que acertar tudo, a gente tem que meio que saber tudo e andar certinho, mas a criança ela não tem isso. Eu amo ensinar Libras para criança porque é isso, ela não tem medo de errar, ela pega, ela começa a sinalizar. Então eu acho que a primeira dica é essa, ser como criança, não ter o medo de errar, ter a pureza, saber que você está aprendendo aquilo ali ainda. E isso tem muito a ver com a nossa segunda dica. Quando a gente fala de inglês, espanhol, outras línguas aí faladas pelo mundo, a gente tem um alto público e é um público completamente diferente do que a gente conhece. Mas o surdo não, o surdo ele vive no mesmo país com a gente. Então a gente já tem um assunto em comum. Então eu vou falar com ele sobre futebol, eu vou falar com ele sobre alguma coisa que está acontecendo, eu vou falar para ele sobre o que passou na TV e ele vai saber. A gente já tem um ponto em comum para começar um assunto. E isso é até legal porque eu tenho uma história com uma surda que ela sabia tudo sobre série. E aí ficou fácil para mim. Eu gostava de algumas séries que ela também gostava. Foi aí que eu me soltei, porque eu via que ela tinha os mesmos interesses e a gente podia conversar, podia trocar uma ideia. E isso realmente destravou a minha Libras. Então, se você conhece algum surdo, acha um ponto em comum com ele. Acha algum tema que você e ele goste de falar e goste de conversar. Eu tenho certeza que isso vai aliviar um pouco o seu nervosismo e você vai conseguir evoluir melhor na Libras. O terceiro ponto que eu acho que pode estar te atrapalhando e que também me atrapalhou muito, eu vejo muitas pessoas que já estão há um certo tempo na Libras com esse medo. Eu não vou saber falar o nome do fenômeno, mas está aqui e tem um vídeo inteiro em português aqui para você, se você quiser olhar depois, que é que quanto mais você sabe sobre um assunto, mais você sabe que ele é profundo. E é aqui que muita gente desiste ao tentar aprender sobre um determinado assunto. A percepção da nossa própria ignorância pode fazer a gente querer deixar tudo pra lá, o eixo. Conforme a gente continua estudando, o nosso conhecimento segue aumentando, mas agora de uma maneira constante e natural. Vejam que a linha volta a subir no gráfico, só que de um Então jeito... muitas vezes é normal uma pessoa que fez 2 aulas de Libras ter menos medo de uma pessoa que já tem mais de 2, 3 meses de Libras. Aquela pessoa que fez e faz a Libras há mais tempo, ela sabe o quão profundo é aquele assunto, ela sabe o quão difícil, entre aspas, é aquela língua. E às vezes a pessoa que está começando não tem essa ideia, não tem esse medo, e isso não trava ela. Então, às vezes você estuda demais, você percebe, nossa, Libras tem isso, tem isso, tem isso, e eu vou errar na hora de eu montar a frase, eu não vou conseguir. E não, calma, fica tranquilo. Tá? Você vai conseguir, você vai dar conta. E é até legal, vou comentar o caso de uma aluna minha que passou pela mesma situação. Ela estudava e passou 1 ano, gente. A menina, ela já era fluente, mas na cabeça dela, e também por conta de muito estudo, ela via que o quão complexo era Libras e isso travava ela. Então, às vezes, você tá passando pela mesma situação e não percebe. Só que também, pessoal, isso pode acontecer pro outro lado. Às vezes você sabe que não tá pronto o suficiente, o seu cérebro
tá evitando de chegar naquele surdo, ou você tá perdendo uma oportunidade porque sabe que não consegue. Mas se eu puder dar uma dica final e principal para esse vídeo é: vá conversar com os surdos. A gente vê casos e casos de pessoas que estudaram anos e anos de inglês aqui no Brasil, mas quando mudou para os Estados Unidos em um ano, em 6 meses, ou mudou para algum país lá fora, eles conseguiram... Aí, tinha acabado a bateria da câmera. Mas quando mudou para um país lá fora, por 6 meses, 3, 4 meses, já conseguiu desenvolver o inglês. Porque é isso, a gente tem que ter o contato com o surdo, a língua é dele. Então, se você tem o contato, ou se você tem a oportunidade de conversar com o surdo, mas não está indo por medo, não faça isso. É a pior coisa e você vai estar atrasando o seu processo de aprendizagem. Fechou? E bom, de agora em diante, nada de medo nos seguidores aqui do canal. Agora tem 2 vídeos aparecendo aqui na tela para você aprender um pouquinho mais de Libras. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!